Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá? Nós vamos dar continuidade a mais um vídeo e eu quero apresentar aqui, vai ficar um pouco pequeno, mas deixa eu botar bem aqui. Aê! Este livro é o Comentário Bíblico Vida. É lançado, editado, ou escrito, ou compilado pela editora Vida Nova e escrito pelo Dr. Pablo Aldeiros, tá bom? E aí eu já quero de antemão entrar logo no conteúdo do livro, tá bom? Eu vou deixar algumas informações aqui na nossa lateral, tá bom? E aí, para os irmãos entenderem. E aí, antes de nós começarmos, eu quero trazer algumas informações básicas sobre este livro, tá bom? Eu vou tentar aqui ser bem sucinto, eu estou no formato de uma aula ou uma apresentação do nosso livro, tá bom? Eu vou aqui abrir a, a tela dele, tá bom? Só para nós analisarmos, tá bom? Deixa eu voltar aqui. E aí nós vemos a capa do livro. Aqui a capa, muito bem. Só para os irmãos entenderem, tá aqui a capa do livro, muito bom. E aí nós temos algumas informações, aqui é o novo comentário bíblico Vida, Marcos, o Evangelho de Poder, interessante. E aí nós vamos para a introdução do livro. Vamos lá para a introdução. O propósito desta introdução é apresentar ao leitor este comentário sobre a vida e a obra de Jesus de acordo com o Evangelho de Marcos. Quando conhecemos o autor, e aí nós temos bem aqui, de um livro, apreciamos melhor seu trabalho e compreendemos sua mensagem com mais clareza. O Evangelho de Marcos é único em sua apresentação de Jesus. Nele, Jesus é retratado como um homem milagroso da Galileia. A narrativa se move de uma ação a outra, o que torna o livro dinâmico e cativante. Ação e poder são as palavras que resumem o trama desse evangelho. Há movimento e progresso, o que torna o leitor entusiasmado com a leitura, ainda que o autor bíblico não demonstre grande proficiência literária. O evangelho dá grande destaque ao aspecto humano de Jesus. E aí poderíamos conferir Marcos capítulo 6, dos versículos 3 e o versículo 31, mas também seu caráter divino. Marcos 6, capítulo 5, 7, 41 e 51. Essas duas referências, ela vai fazer menção sobre a divindade de Cristo aqui, esse texto aqui, sobre a divindade de Cristo, e aqui alguns textos, tá bom? Que aí os irmãos podem praticamente trabalhar. Esse texto vai trabalhar sobre a divindade de Cristo, e esse outro aqui vai trabalhar sobre, melhor dizendo, o aspecto humano de Cristo, e esse sobre a divindade de Cristo, tá bom? O presente comentário tem como tema básico a vida e a obra de Jesus pela perspectiva do Evangelho de Marcos, tá bom? Que pode ser considerado o Evangelho da ação. O propósito geral destes capítulos é apresentar um estudo aprofundado desse evangelho e, com isso, chegar a uma compreensão clara do significado da vida e do autor, da vida e do poder do Senhor em nossa vida. As passagens para o estudo especial ou aplicação de cada texto concentram sua atenção nas ações poderosas de Jesus como Filho de Deus em seu serviço aos seres humanos em necessidade. O objetivo secundário é descobrir os aspectos distintos do retrato de Jesus que Marcos delineia em seus escritos e mostrar como a vida e a obra de Jesus revelam sua natureza divina e sua missão redentora. Quanto a nós, tudo o que aprendemos a respeito de Jesus em Marcos é o maior exemplo de serviço abnegado e integral para benefício dos seres humanos. Antes de estudarmos, e aí nós vamos já nos aprofundarmos, com mais detalhes, será útil considerar algumas perguntas que muitos fazem sobre o livro e o autor, e sobre como ele escreve
e como ele escreveu. A propósito, nós vamos tentar responder a todas as perguntas. Apenas a propósito, não vamos tentar responder a todas as perguntas, apenas aquelas que nos parecem mais importantes para entender e aplicar o texto. Muito bem, a primeira pergunta, querido, que nós vamos deixar aqui a deixa é: como é o livro de Marcos? E aí, além desse, ainda tem praticamente 7 perguntas, tá bom? Então, os irmãos vão observar no decorrer de outros vídeos como de fato e de verdade é a introdução deste livro, tá bom? Muito bem, eu quero agradecer aos irmãos, tá bom? Para nós desenvolvermos. Obrigado e que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.